A paz do Senhor, nossas preciosas guerreiras do Senhor, vemos nesta tarde, que já está dando meio-dia, trazer uma palavra de reflexão para o coração das nossas guerreiras, não só das nossas guerreiras, mas a todos que estiverem ouvindo esse vídeo. Eu estava estudando essa semana que passou, essa quarentena nos faz parar um pouco a nossa correria e começa a nos despertar para outras coisas, Então eu estava estudando estou lendo um livro, Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, e ali naquele livro eu encontrei Dorcas, Dorcas todos nós conhecemos, Dorcas, uma serva fiel do Senhor, e aqui em Atos 9, Atos 9, a partir do versículo 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois a levaram e puseram-na no cenáculo. Vou ler só até aqui. Todos nós conhecemos a história de Dorcas. Dorcas é conhecida como uma serva fiel, aquela mulher que servia a Deus e servia aos homens, às pessoas que estavam ao seu redor. Dorcas não apenas estava no templo, mas Dorcas estava servindo fora do templo também, E aqui eu separei algumas características de Dorcas, Bondosa, coloca-se no lugar do outro, empatia, tem um coração de serva e é simples, uma mulher de fé. Então, algumas características de Dorcas que nós vamos falar agora, Uma mulher bondosa. O que é bondosa? Que tem a alma e oferece o bem. Generosa, ela é naturalmente, ela faz o bem naturalmente. Não precisa ninguém forçar ela a fazer. Não precisava ninguém ficar mandando Dorcas fazer alguma coisa. Dorcas simplesmente fazia, porque a sua alma era generosa. Ela tinha por si mesmo o dom de servir, Aqui também eu achei empatia. O que é empatia? Empatia é você colocar no lugar do outro. Dorcas via aquele povo, aquelas mulheres que estavam abandonadas porque muitos dos seus maridos, eles iam navegar, eles iam para o alto mar pescar e às vezes vinham tempestades e as tempestades faziam com que eles não voltassem, muitos se perdiam no meio do mar, muitos morriam por naufrágios ali no meio do mar. Então Dorcas fazia o que? Ele olhava para a família que aquele homem tinha deixado, ele olhava para a mãe e para os seus filhos e ali ela começava a servir aquela família, a se colocar no lugar do outro. Dorcas tinha empatia, ela se colocava no lugar daquela família e ela via que aquela família necessitava de um ombro amigo, necessitava, aquelas viúvas precisavam de roupa, precisavam de alimento, e Dorcas ali com a sua generosidade, com a sua bondade, ela se colocava no lugar daquela família e ajudava aquela família. E não é diferente de nós. Hoje nós estamos vivendo um tempo de crise. É hora de nos colocarmos no lugar do outro, na ajuda material, na ajuda espiritual. Para quê? Para que juntos poderemos passar por essa fase difícil a qual nós nos encontramos hoje, a qual o Brasil e o mundo se encontra. Dorcas também tinha um coração de serva. O que é coração de serva? Era uma característica de Cristo. Cristo veio ao mundo para servir. Ele veio a este mundo para nos servir, E Dorcas tinha essa característica. Ela era uma verdadeira serva, entendeu? Então ela pegava e ajudava a quem estava precisando, sem ninguém pedir, sem ninguém mandar. Ela tinha generosidade, ela tinha empatia e tinha um coração de serva. Dorcas também tinha fé. O que é ter fé num momento tão difícil como esse, Então, Dorcas ajudava aquele povo que precisava. Ela cria que Deus auxiliaria ela cria num Deus todo-poderoso que ajudava ela, que em meio à dificuldade daquele povo, ela tinha fé que ela conseguiria ajudar aquelas mulheres, aquele povo a quem necessitava.
Muitas vezes nós podemos pensar, e como é que era a vida material de Dorcas? Será que Dorcas tinha muito para oferecer, por isso que ela oferecia? Não, Dorcas tinha o que ela tinha, ela dividia com os outros. O que ela tinha fé suficiente para ajudar e saber que nada ia faltar para ela. Dorcas também era uma mulher simples. Então, a sua simplicidade, em meio à sua simplicidade, ela servia aos outros. Uma mulher que todos podiam contar com ela. Então, quando Dorcas veio a falecer, as viúvas e todo aquele povo entrou em desespero. Por quê? Porque sabia que tinha perdido algo valioso. Sabia que tinha perdido uma pessoa valiosa, uma pessoa de grande importância, uma pessoa de grande valia para aquele povo. E aquele povo reconheceu que não podia ficar sem Dorcas, porque eles sabiam que Dorcas era uma serva e que servia aos outros, e eles reconheciam aquela generosidade de Dorcas, e o seu coração entristeceu, a sua alma, a alma daquele povo estava triste pela perda de Dorcas. E eu trago para os nossos dias, se hoje nós partimos, o que ficará de nós? Será que os nossos bons atos, as nossas boas atitudes, entendeu? As nossas boas decisões vão fazer com que o povo sinta falta? Com que o povo vai olhar e vai falar assim, ela deixou um legado, ele deixou um legado, Dorcas deixou um legado ali naquele povoado, Dorcas deixou algo de bom para aquele povo, em meio a situações tão desastrosas que muitas vezes aconteciam em famílias ali, por ter perdido seus entes queridos, por ter se encontrado em situação difícil, Dorcas se colocava no lugar daquele povo e fazia uma grande diferença. E assim é nós, fazermos uma diferença no tempo de crise a qual nós estamos vivendo, fazer uma diferença no tempo tão difícil a qual está acontecendo hoje, a qual o Brasil e o mundo está passando. Que eu e você possamos fazer a diferença. Dorcas fez a diferença, o povo creu que chamando o homem de Deus, aquele povo foi atrás do homem de Deus, chamou Pedro, e ali Pedro intercedeu e orou, e Dorcas voltou à vida. O povo teve fé. Por quê? Porque pedia por alguém que havia feito uma diferença no meio daquele povo. Resumindo, Dorcas foi uma mulher segundo o coração de Deus. Que eu e você possamos ser mulher segundo o coração de Deus. Que as nossas atitudes possam ser segundo a vontade de Deus. Que o nosso andar, que o nosso deitar e o nosso levantar, tudo tem que ser na vontade de Deus. Que o nosso coração, que venhamos ter o nosso coração de uma mulher que anda segundo a vontade de Deus. E essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, mulheres. Vamos ser servas, vamos servir a quem está do nosso lado precisando. Dorcas serviu. Independentemente de qualquer coisa, Dorcas serviu. O povo reconheceu que ali havia uma serva de Deus, que ali havia uma mulher segundo o coração de Deus. E o povo não aceitou perder Dorcas. Por isso foi atrás do homem de Deus, porque cria que aquele homem de Deus poderia orar e Deus ressuscitar Dorcas. E assim aconteceu. Porque ela deixou um legado, e ela deixou um legado não só para aquele tempo, mas para esse tempo presente. Em meio a tantas dificuldades, Dorcas deixou um legado para nós mulheres, que venhamos servir, que venhamos ter empatia, que venhamos ter bondade, que venhamos ter fé, que venhamos ter simplicidade, generosidade e sermos mulheres segundo o coração de Deus. Amém? Um beijo a todos, um beijo no coração de cada uma. Fiquem na paz.